Meus queridos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos lá começar mais um vídeo. Eu listei aqui 10 carros que, ao meu ver, são perfeitos. Não, perfeitos não, mas são carros bonitos, agradáveis, elegantes, né? São carros que eu particularmente sempre tive vontade de ter qualquer um deles. Em algum momento da minha vida, falei, nossa, eu queria ter um carro desse. Felizmente, as condições financeiras não deixam, né? Ainda mais do jeito que tá carro hoje aqui no Brasil, cada vez mais caro. Mas quem sabe um dia eu não tenho qualquer um dessa lista. Certo? Então, vamos começar de 1 a 10. Não necessariamente a lista é de preferência, tá? Não é uma lista no qual eu gosto mais ou eu gosto menos. São 10 carros que eu gosto, ponto, né? Ao longo do vídeo, talvez eu fale o carro que eu gosto mais. Mas vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, primeiro carro da lista. Hyundai Sonata. Esse é o 2014. Que nave. O nome já diz, né? Sonata. Só nata. Pobre, infelizmente, não tem acesso. É só a nata. A gente que veio do submundo, não é possível ter um Sonata. Que carro maravilhoso. Carro bonito, arrojado, imponente. Aonde você chegar com esse carro, pode ter qualquer outro carro. Pode ter BM, pode ter Mercedes, você vai estar igual. Você vai estar bem servido. Eu sei que não dá para comparar, né? Motor, né? Qualidade, acabamento. Mercedes é outro mundo, né? Assim como o BMW. Mas esse carro não te deixa passar vergonha. Não te deixa. A qualidade dele briga ali junto, sabe? Aquele time de Série B que dá trabalho para os times da Série A. Então, mais ou menos isso. Olha a traseira dele, que elegância. 2.0 turbo. Carro é nave, 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 nave. Não tem como. Você passa em qualquer lugar com um carro desse, alguém vai olhar. Seja a polícia, seja a gata, alguém vai olhar. Ou seja, um bandido para roubar, mas vai olhar. Carro é lindo. Dessa lista aí dos 10 carros, óbvio, né? Se eu coloquei na lista é porque eu teria. Mas escolhendo um não é esse, tá? O carro que eu teria vai ficar pro final. Não é esse, mas tá na lista, né? Quem sabe? Mas não é o meu preferido. Olha a interna. Jesus! Que interna maravilhosa. É muito agradável, cara. Você entrar num carro desse. Sabe? Não te dá enjoo. O carro você quer ficar nele. Acabamento com muita qualidade, né? Porta com soft touch. Não tem como, cara. Painel bonito na época já era lindo, né? Porque você põe um painel hoje assim, já é bonito hoje, nos dias atuais, né? Esse carro, deixa eu ver, 2014, mais de 10 anos. Se passaram mais de 10 anos e o carro continua moderno, né? Aqui a mesa.
O mesmo que eu vou fazer, que eu faria para a maioria dos carros que eu vou mostrar nessa lista, né? Os mais antigos. Colocaria uma multimídiazinha e marcha. Tem muito mais que fazer, não. A não ser se eu quisesse mudar o visual interno para ficar algo exclusivo. Mas fora isso, só uma multimídiazinha e já era. Pé na estrada, curtir a vida. Beleza? Então, deixa eu ver aqui uns pontos fortes dele. Bom, design, ainda moderno, não tem muito o que falar. Isso aqui vai ficar moderno durante uns 50 anos ainda. Muito confortável, motor 2.4, né? É turbo, né? Lá tava, na foto tava 2.0. Aqui no meu gabaritinho tá 2.4, enfim, mas isso também não importa. Câmbio automático de 6 marchas. O espaço é muito bom, né? Porta-malas muito bom. Porta-malas grande, né? Então para viajar, ótimo, levar a família, né? E ele tem bastante equipamento de série, né? Ou seja, qualquer versão que você comprasse já ia vir com bastante equipamentos. Pontos fracos. Peça de acabamento cara, né? O seguro dele é elevado. Revenda é difícil, então para comprar você vai ter que casar com ele. Compra e fica pro resto da vida, vai passando de geração em geração, porque para revender, e eu acho que não é tão difícil, mas é difícil. Acho que tem carros piores aí para revender. Consumo é alto, bebe, que é uma maravilha. E a suspensão dele é baixa. Eu não sei se isso é um defeito, né? Principalmente para quem gosta de carro no estilo esportivo, tá cagando para isso. Então, por a suspensão ser baixa, né? Andar aqui qualquer rua do Brasil é difícil, né? Com lombada de 3 metros, fora o asfalto péssimo. Mas enfim, isso é assunto para outra hora. Né? E as peças é difícil para comprar, né? Demora, às vezes até não encontra, é difícil. Então esses são os pontos mais negativos. Beleza? Então é isso, pessoal. Primeiro carro, Hyundai Sonata. Agora vamos para o segundo carro. Peugeot 208, polêmico. Polêmicozinho. Pessoal, esse carro aqui é simplesmente maravilhoso. E eu vou te dizer por que que ele tá nessa lista. Porque tem muito, eu aposto que tem gente falando: "Ah, mas Peugeot é bomba, Peugeot é isso, Peugeot é aquilo". Não. Peugeot não é bomba. Pelo menos não os Peugeots da atualidade. Antigamente era bomba, não é porque o carro era ruim, é porque o Brasil não estava preparado para receber esse tipo de carro. O brasileiro, ele quer comprar um carro e se deixar não põe nem água. Não troca o líquido do arrefecimento, não troca o óleo, né? Se pudesse não pôr gasolina para ele, estava melhor ainda. O brasileiro ele não faz manutenção, ele não cuida. E o Peugeot era um carro que precisava de cuidados, né? Principalmente os antigos. A rua também, as ruas do Brasil não são preparadas. E aí, conforme, né, a Stellantis comprou, né, todo o grupo, que é Peugeot, Fiat, acredito que a Jeep, né? Enfim, eu não vou ficar falando um monte de nome, porque eu não tô com gabaritinho aqui. Aí eu falo errado, né? E vou ficar passando informação errada. Mas enfim, o grupo, a Peugeot pertence ao grupo Stellantis. E eles melhoraram muito o carro, porque eles entenderam como funciona o Brasil, né? Através da Fiat, principalmente, que é líder de venda, uma das líderes de vendas aqui no Brasil. A Fiat sabe como funciona. Então, eles simplesmente cataram esses novos Peugeots e adaptaram para o Brasil. Então, o carro está excelente. E aí, por que que não vendeu?
Porque infelizmente a Peugeot, em vez de fazer um pacotinho lá, ó, vamos resgatar os clientes, né? Vamos fazer a nossa fama ficar boa. A gente abaixa o preço do nosso carro, vende bastante e depois coloca no preço normal para competir com os concorrentes, né? Primeiro abaixa e depois coloca um preço normal em conta, né? Não é aumentar o preço, é colocar um preço em conta, porque é um carro compacto, né? É um hatch compacto. Em tese é um carro popular, né? Mas de popular os carros não estão tendo mais nada, né? Eu acredito que se a Peugeot tivesse feito isso, o 208 hoje era líder de vendas, né? Mas o carro é bom. Sem falar do visual, porque o visual da Peugeot até os antigos já eram bons, né? Não tem muito o que falar. A Peugeot manda muito bem em matéria de design de carro. Eles desenham com carinho mesmo. E esse 208, cara, na minha visão, é um dos carros mais bonitos que eu já vi. Essa frente com essa gradezinha, né? Os LEDs em garra, né? Como se fosse uma garra riscando. Casou tudo, né? Tudo bem que é um carro, vamos dizer assim, mais para mulher, se é que tem isso em carro, mas eu teria sem problema algum. Fácil, fácil. O da categoria, o único que tem teto solar panorâmico, né? Não é o teto que abre, mas tem esse tetinho panorâmico que fica luxo, fica luxo, fica diferente, fica diferente. Entre ele, o Polo, HB20, Onix, eu compraria o Peugeot sem dúvida nenhuma. E olha que os outros têm mais espaço, né? Tem algumas vantagens, mas eu iria no Peugeot. Iria fácil no Peugeot. Ó, a traseira, linda, linda. Esse é a cor branca, mas tem um azul também, que é show de bola, viu? Quem não viu, vale a pena dar uma pesquisada. É uma cor azul sensacional. A Peugeot mandou bem demais nesse carro. Mandou bem demais. Zero, assim, detalhes para falar da questão visual dele. Carro muito bem feito. Ó, de cima, com o teto panorâmico. Lindo, hein? Esse aerofólio em black piano. Não, o contraste dele preto com branco ficou maravilhoso. Eu gosto dessa cor, né? Apesar de ter outras cores, né? Eu acho que tem uma cor amarela, tem o cinza, tem o azul, mas eu iria no branco. Que o branco antigamente era a cor mais barata, né? Agora os carros com cor branca estão ficando tudo caro, né? Ó por dentro. Bonito demais, hein? Cortou a imagem, não sei por quê, mas enfim. Tem esse painel 3D, só que é na versão top de linha. Ou intermediária ou top de linha, mas eu acho que é só na top de linha que tem painel 3D. Na versão de entrada é um painelzinho simples, com só o velocímetro digital e algumas coisas de navegação. Esse cockpit dele também, com um volante menor, né? Parece um volantinho de kart. Excelente, excelente. Painel central também muito bonito, com esses botões, né? Simulando avião, carregador de celular, multimídiazinha bonita, ok, né? Não deixa na mão. Carro muito bonito.
E os outros modelos, né, 2008, 3008, até o 5008 vai seguir nessa mesma pegada. Só vai aumentando o tamanho. Mas internamente é bem parecido, vai mudar o tamanho e o console central, né, onde fica o câmbio ali, acho que do 3008 para cima ele dá uma mudada, é mais bonito. Mas fora isso, segue essa mesma linha. É isso, a interna maravilhosa, né? Não tenho o que falar, dispensa comentários. Vamos pro próximo? Ó, a visão de trás do banco, do motorista e do passageiro. Dá para ver o teto panorâmico, né? Coisa linda, né? Esse carro é show de bola, cara. Teria um fácil. Tô nem aí pro que dizem sobre a Peugeot, né? É um preconceito que vai demorar para sair, né? Até o pessoal pegar a confiança de novo, vai demorar. Mas enfim, vamos para o terceiro carro. Terceiro, né? Sonata 208 e agora é o Nissan Sentra. Ótima opção, hein? Excelente carro. Dizem que ele ele é um carro, vamos dizer assim, não vou falar manco, mas como ele tem um visualzão, né, esportivo, imponente, as pessoas acham que o carro é esportivo, mas não é esportivo, é um sedã médio. E aí as pessoas acham que vai catar um carro desse e vai sair acelerando pela Dutra como se não houvesse um amanhã, mas não é a proposta do carro. E aí as pessoas acabam se frustrando um pouco. Ó, o motor dele, ó, é 2.0 aspirado, né? Então, não vai, eu acho que não vai te deixar na mão. Mas não é um carro para você disputar racha, né? É um carro para você curtir uma viagem em família, né? Um baita espaço interno, espaço no porta-malas, né? É um carro que não vai te deixar na mão. E o visual, pelo amor de Deus, cara, que visual bonito. Esse teto, né, com as colunas preta, é meio black piano, puxando do teto para a coluna. E a parte inferior do carro tudo branco, ficou espetáculo. Ficou espetáculo, não tenho o que falar. Pelo menos ao meu gosto agradou, né? Carro é relativo, né? Não é porque agradou para mim, vai agradar para os outros, né? Mas eu gostei muito. Quando eu lançou esse carro, esse eu acho que eu peguei um 2025, mas quando lançou ele em 2024, falei, nossa, que carro lindo. Só que essa é a versão topo de linha, tá? Não é a versão de entrada. A de entrada não tem esse visual. É tão bonito quanto, mas aí já é um carro de uma cor só, é menos chamativo, né? Esse já é mais empolgante. Olha a traseira dele. Bonita, hein? Carro bonito. Tem um visual muito esportivo. Mistura de visual esportivo com luxo, sabe? Meio Mercedes. Tá aí. Carro é lindo. Enfim, terceiro carro aí do meu gosto, né? É aquele carro que eu olhei e falei, nossa, velho, se eu tivesse um desse eu ia ser feliz, hein? Não que eu preciso de carro para ser feliz, né? Mas vocês entenderam. Deixa eu ver o outro. Ó, a interna dele. Essa interna com essa cor caramelo também é na versão top de linha. É sensacional. Sensacional. Você vê essas internas mais em carro premium, né?
carros já luxo, né? BMW, Mercedes, Audi. É difícil você ver num sedã médio assim. Tem nem o que falar. Painel digital com analógico, né? Tudo bem que eu prefiro que o painel fosse só digital, mas eu me contento com esse painel analógico também, sem problemas, né? Volante show de bola, já com os comandos no volante, mas isso daí também hoje em dia qualquer carro tem, né? Painel central muito bonito com os difusores ali do ar condicionado, muito parecido com o da Mercedes. Mi, é, a mídia ali, mídia digital, bonita, mídiazinha bonita. Ela é pequenininha, mas eu achei legal, né? Porque ela deve ser touch, né? E tem uns botões do lado para ficar melhor para mexer enquanto você está dirigindo. Console central também. Eu gosto desses consoles centrais que eles são mais altos, né? No, no Arizo, o console central dele é alto. No Arizo, o console central dele é mais alto, né? Inclusive, o Arizo não está nessa lista, mas eu acho um carro bonito, sim, mas o meu gosto não entraria nessa lista, né? Eu preferi colocar carros que, de fato, eu olhei e me apaixonei. Enfim, é isso. Nissan Sentra, ótima opção, né? Pontos fortes, muito confortável, excelente isolamento acústico, ó, isso é muito bom, hein? Isolamento acústico, né? Não ter aquele ruído externo. Motor 2.0, bom consumo, esse carro já é mais moderno, né? Tende a fazer melhor consumo do que os mais antigos, né? Assim como o Peugeot 208. Então, dessa lista, esse é o terceiro carro. Então, o Hyundai, o Sonata já não vai fazer um consumo tão bom igual o 208 e esse, por serem carros mais modernos, né? Interior sofisticado, dá para ver já, né? Que o interior é excelente, agradável. E a suspensão é boa também. Apesar de ter um visual esportivo, a suspensão dele é confortável. Normalmente, carro com visual esportivo, ele tem uma suspensão mais dura, né? Mas não é o caso do Sentra. Pontos fracos. Porta-malas poderia ser maior. É grande o porta-malas, né? Não é, eu não sei quantos litros tem, não anotei, mas eu sei que é grande. Mas para ele estar falando aqui que poderia ser maior, deve ser com relação à concorrência, né? Os concorrentes deve ser melhor, né? A revenda é inferior, né? Também deve ser em relação aos concorrentes, no caso Corolla, Civic. A revenda não deve ser tão boa, né? O seguro relativamente caro, mas aí você vai ter um carro desse, você vai ter dinheiro para pagar o seguro. Não entra não se não for profissional, né? É aquilo, você quer comprar um carro desse, cara, você tem que ter uma grana. Vamos pôr ali pelo menos uns 10K por mês, pelo menos. Se não, faz igual eu, anda de Corsa. Algumas peças têm preço elevado, peça da Nissan é mais caro, né, em alguns casos. E o câmbio CVT, que não agrada quem busca esportividade. É isso que eu tô falando. Esse carro não é esportivo. Ele tem visual esportivo, mas não é esportivo. Não é essa a proposta do carro. Nem dele, nem do Civic, né, nem do Corolla. Não são carros esportivos. Vai ter a versão deles ali, né, mais esportiva, igual o Civic Touring, mas não são carros esportivos. Beleza? Vamos para o próximo, então?
Ô, louco! O rei dos fluxos. Esse aqui, na Rua do Samba da Laje, fazia sucesso, hein? Alô, São Mateus, quem conhece aí Samba da Laje? Esse fazia sucesso. Aí chega o amarelão, deu até um twin no olho. Fiat Estilo. O nome é autoexplicativo, né? Fiat Estilo. É para quem tem estilo mesmo. O carro era estiloso e deixava quem dirigia mais estiloso. Não, automaticamente. Esse carro na época era o carro que todo pobre queria ter. Mas só quem era, se é que vocês me entendem, tinha. Né? Não caía na mão de trabalhador. Aí era quem era o corre. Carro bonito, hein? Era aquele carro que passava e você falava, meu Deus, quando será que eu vou ter um desse? Aí na época eu era de menor ainda, né? Aquela fase de menor para de maior, 17 para 18. Então a gente sabia que não ia ser agora o momento, né? E quando chegou o momento também, né, no caso hoje, até daria para eu comprar um carro desse. Mas eu não compraria, né? Porque já é um carro mais ultrapassado e ao decorrer do vídeo eu vou explicar também por que eu não teria um desse hoje. Beleza? Mas enfim, visualmente falando, que é a proposta desse vídeo, o carro dispensa comentários. O carro é perfeito. Se lançasse um carro com essa aparência hoje, seria moderno. É um carro de aparência moderna. Não tem como. O carro é simplesmente lindo. Vai passar 30 anos e esse carro vai estar moderno ainda. Com esse teto aí, Sky Window, né, que era o nome, top. Na época, há mais de 10 anos atrás, não era tão comum assim ter carro com teto solar. Aí quando a gente via um, fala, nossa, carro com tetão solar, coisa mais linda. E esse carro abria o teto solar dele, era um filme, você vê o teto dele abrindo. A interna dele bonita, para a época, né? Hoje já seria uma interna um pouquinho mais defasada pelas cores, né? Não tem mais interna com cor laranja assim, né? A fonte preta. Mas é uma interna bonita, não é feia não. Né? Esse fundo no painel branco com as cores laranja, cara, eu pelo menos que sou cego, não enxergo isso não. Talvez enxergue, mas pela foto aqui fica bem ruim assim a visualização. Mas enfim, carro lindo, né? Câmbio, eu acho que esse câmbio deve ser o Dual Logic, não tenho certeza, mas fuja de Dual Logic, porque dá problema, né? E eu não tô falando porque eu sigo a massa. O meu irmão teve um carro que vai estar nessa lista também, que é um carro que eu, nossa, achava linda, e ele tinha o câmbio Dual Logic. E teve um dia que parou e já era, só saiu com guincho. Né? Tudo bem que todo carro, né, tem a questão da manutenção também. Não é só câmbio, não é só isso, só aquilo. Tem que ter a manutenção, né? O cara tem que ter cuidado. Senão qualquer carro, por mais bom que seja, vai dar problema. Mas enfim, esse câmbio tem que ter uma atenção maior aí. A traseira dele, ó, muito bonito, um carro meio quadrado, arredondado. Puta, eu acho da hora esse modelo. Na época ele saiu para competir com Golf, né? Saiu para competir com o Golf, mas não vingou muito não, né? Tiraram de linha acho que 2011, parou a produção dele. E aí eu acho que depois desse acho que veio o Bravo. Bravo que foi o sucessor dele. Que o Bravo é o mesmo esquema, câmbio Dual Logic, se tiver corre. Compra o manual.
Bravo que, por sinal, não está nessa lista porque não é um carro que faz o meu gosto. E meu irmão teve um. Mas é um carro bonito, mas não é o carro que me encantou. Aqui é só os carros que me encantaram. Beleza? É isso então. Esse é o Fiat Stilo. Vamos falar um pouquinho dos pontos fortes e fracos dele. Muito confortável, óbvio. Excelente estabilidade. Design bonito até hoje, com certeza. Boa posição para dirigir, né? Eu nunca dirigi esse carro, mas na pesquisa que eu fiz é o que tá falando, né? Portas, porta-malas razoável. Show, o carro que não parece que tem um porta-malas grande, tem um porta-malas razoável, ok. Acabamento agradável, com certeza. Olha lá, versões Dual Logic mesmo. Versões de Dual Logic e manuais bem equipadas. Pontos fracos. Suspensão dianteira exige manutenção frequente. Então tem que ficar de olho na suspensão dianteira aí para quem comprar. Peças específicas são caras, algumas peças. Consumo apenas mediano, então isso aí é normal. É um carro mais antigo. Se está apenas mediano, então deve ser o consumo bom, porque carro de mais de 10 anos atrás não vai fazer um consumo legal igual aos carros de hoje. Elétrica pode apresentar pequenos defeitos, então tem que ficar de olho na elétrica aí. E a revenda é difícil, com certeza deve ser ruim revender. E seguro relativamente alto. Então é basicamente por isso que eu não compraria esse. Embora visualmente me agrada muito, né? Eu não vou comprar um carro desse para pagar seguro alto e viver com ele para sempre. Quando eu quiser revender, lascou, né? E a questão do Dual Logic também, a questão do câmbio, se for Dual Logic, eu não compro não. Se for uma versão manual, aí a gente até conversa. Mas enfim, não acho que eu não teria um carro desse não. Tem outras opções melhores, né? Talvez o preço seria mais acessível, né? Não sei. Antes de ir pro próximo, tem mais uma foto aqui, ó. Ó o teto dele aberto. Vai formando umas fases, né? Ele é dividido em fases, né? Ele vai abrindo, abre um, abre outro, até abrir tudo. Como eu disse, né? Na época isso aí era um show de apresentação. Só para ver o teto abrindo era a coisa mais linda. Todo mundo parava só para ver o teto desse carro abrir. Beleza? Agora sim, vamos pro próximo. Vixe, Jesus amado. O carro que tem senha para entrar nele. Sim, senhores. Ford Fusion. Na coluna do motorista, na coluna lateral, tem um sisteminha que você consegue cadastrar a senha para entrar. Show, né? E isso nós está falando de. Deixa eu ver aqui. Não é tão velho não. Esse carro, a última versão, né, desse modelo, né, dessa geração foi 2019. Logo ali, né? 7 aninhos aí. Mas enfim, carro é espetacular. Ah, mas todos os carros ele vai falar que é espetacular, sim, porque o carro é espetacular, não tem defeito o carro. Bem planejado, bem desenhado, não tem defeito, o carro é lindo. E essa cor é bonita, mas eu acho que o preto ainda, velho. A cor preta é outra fita, executivo. Executivo. Carro é lindo demais. Essa frente também, maravilhosa. Carro um pouquinho mais rebaixado, sabe? Tem um, um quê esportivo nele. Tetão solar. Tem como. Você passa, todo mundo olha. Até a Dona Maria olha para esse carro. E olha que a Dona Maria nem liga para carro, hein?
Você entendeu? Carro é um espetáculo, velho. Traseira dele, eu gosto as fotos que eu coloquei, todos os carros vai ter a dianteira e a traseira. Porque a traseira tem que ser bonita também, né? O carro não dá pra ser bonito só de frente. Tem que ornar, né? Conjunto da obra. Teria, teria mais que o estilo, né? Agora, o gasto dele também não dá pra comparar. Esse carro precisa ter DIN, mesmo sendo um carro mais antigo. Precisa ter. Pelo menos uns 10, 12 mil por mês você tem que ganhar. Ah, não, com menos eu consigo. Consegue, mas você vai viver no aperto. Vive no aperto. Pelo menos eu gosto de viver confortavelmente, né? Por exemplo, eu tenho um Corsa. Corsa não gasta tanto. Gasta, mas é moderado. Então, de repente, com Corsa, eu consigo viver normalmente, né? Por exemplo, eu consigo pelo menos ir comer fora algumas vezes, né? Consigo viajar. Com um carro desse, será que eu ia conseguir? Pagando seguro, PVA, manutenção cara, né? Deve beber legal, deve gastar mais gasolina, né? Quebrou, sei lá se eu vou ter dinheiro para conseguir arrumar. Não é a mesma coisa, não é a mesma manutenção de um Corsa. Você entendeu? O seguro também deve ser uma bala, as peças, quebrou qualquer coisa que quebrar, vai, sei lá, vamos dizer assim, essa lanterna traseira aí se quebrar, eu acho que deve ser para mais de R$ 1.000. Você entendeu? Do Corsa eu acho que eu paguei nem R$ 100 quando quebrou. Você entendeu a diferença? Você tem que se sentir, você tem que sentir que aquilo pertence ao seu mundo. Você entendeu? Se não pertencer a você, cara, usa o que pertence. Se vai pegar um carro aí pra quebrar suas pernas, não compensa, você vai se afogar. Enfim, reflexão do dia. Ford Fusion, esse é o 2019, pontos fortes. Conforto excepcional, acabamento premium, sim, muito silencioso, isso conta muito, hein? Excelente estabilidade, motor EcoBoost, muito potente. Então o motorzinho dele já, ó, diferente do... eu falei do Sentra também, quando eu coloquei na lista eu não coloquei o Sentra. Eu já falei do Sentra, então esse deve ser acho que o quinto carro já. O Sentra que não tem tanta potência assim, o Fusion já tem. Ford Fusion já tem mais potência, né? Muitos equipamentos e ótima segurança. Ótima segurança já tá junto com a estabilidade, né? Carro seguro, né? Carro seguro tem que ter estabilidade, pneu tem que estar em dia. Pneu para as pessoas não dão muita atenção pro pneu, mas eu acho que é um dos primeiros itens aí de segurança, né? Igual o Corsa não tem airbag, então já não é tão seguro, mas aí eu procuro deixar o pneu sempre em dia, que numa emergência, né? O freio do Corsa também já não é lá aquelas coisas, então a gente controla no pneu. Pontos fracos, peças caras, que eu falei. Tudo que eu tô falando eu não tô lendo aqui não, tá? Eu leio depois. Mas, enfim, pontos fracos, peças caras, seguro caro, consumo elevado. Tô falando tudo que eu falei já tá matando aqui, ó. Já confirmou. Revenda mais lenta, da revenda eu não tinha ideia, não. Né? Também eu não falei, mas não tinha ideia da questão da revenda, que era mais difícil. Para mim era até ok a revenda dele, mas demora. É mais lenta, né? Tem opções, eu acho que é que a gente, ele concorre com quem? Né? Deve estar na categoria do Civic ali e do Corolla. E para bater de frente hoje com o Civic e Corolla é difícil, né?
É só os carros chineses que tá vindo. O Arizo, por exemplo. Manutenção especializada pode custar caro e a suspensão sofisticada aumenta o custo de reparos. Então é o que eu falei, é um carro para quem tem um cascalho a mais, né? Para quem tem o pataquinho. Se não tiver, não entra não sem a instrução do profissional. Beleza? Então é isso. Ford Fusion. Ficou essas questões, vamos ver internamente como que ele é. Então, internamente é lindo demais. É muito bonito, cara. Apesar que 2019 é recente ainda, né? Então ele tem, ainda é moderno, né? Dá pra comparar com os carros de hoje. O que vai mudar, por exemplo, essa multimídia. Os carros de hoje tá vindo com a multimídia em cima, né? A maioria dos carros já estão vindo com um painel mais longo, né? No caso, esse painel já não tem mais. Eles já colocam aqueles painel LCD já de lado, pegando o... Como é que fala? O tabelier, a metade do tabelier. Então já é um negócio mais tecnológico, mas, pô, não deve nada, cara. Esse carro aí não deve nada para os carros de hoje em dia. Carro ok, ok, ok. Teria muito, muito. Né? Eu acho que dos que eu falei, até agora, eu ficaria entre esse e o Sentra. Até porque é os dois, entre aspas, mais modernos. Né? O Sentra é mais moderno um pouquinho que esse, né? Mais atual. Mas eu ficaria entre os dois. Show, né? É isso aí, vamos pro próximo então. Azira. Hyundai Azira. Dois da Hyundai, hein? A Hyundai tacando a bang em todo mundo aí, hein? Carrinho luxo, hein? Esse aí já é um carro mais executivo, né? Se eu não me engano, o Sonata, ele é uma versão mais de entrada, né? Ali mais, vamos dizer assim, mais pobrinho. E o Azira já é para quem tem mais ainda, né? Mais grana, né? Já é uma versão mais premium. Olha a traseira dele, essa lanterna pegando a traseira inteira, cara. Ah, me pega muito, velho. Não tem como não. Isso aí é papo de filme do John Wick. Não tem como, cara. Bonito demais, bonito demais. Preta, hein? Acho que da cor preta. Esse carro ia ficar. Ia ficar não, porque deve ter da cor preta, né? Ia ficar excelente, hein? Catar ele pra fazer um projetinho, trocar os bancos, trocar as rodas, colocar um kit turbo. Zoeira. Enfim, né? Carro bonito, né? O meu gosto até agora tá ok. Eu acho que a maioria aí concorda com o meu gosto, hein? Não sei não. Eu tô achando que a maioria vai meio que casar aí, né? Só tô em dúvida do Peugeot. O pessoal fala muito mal do Peugeot, cara. Eu sou fanboy da Peugeot. Vamos lá, deixa eu ver qual que é a interna dele. Show de bola. Parecido com o Sonata, né? Mas ele é mais elegante, né? Ele tem um fino a mais, né? Porque é um carro mais caro, né? E é um carro mais premium também, né? Mas, enfim, a Zira Sonata tá na minha lista dos carros mais bonitos, porque é os carros que de fato eu acho mais bonito. Mas não sei se dessa lista seria minhas primeiras opções, né? Eu tenho uma opção aí que eu sou extremamente apaixonado e já já eu vou mostrar para vocês qual opção que é, né? Mas enfim,
Dessa lista que eu mostrei, eu acho que hoje eu iria de Sentra. Sentra ou Peugeot. Como o Sentra tem mais espaço, né? É um carro maior, eu iria de Sentra. Beleza? Vamos para o próximo. Deve ser o sexto da lista, né? Sonata, Peugeot, Sentra, Fiat Stilo. E esse é o Azira e o Ford Fusion. Então vamos para o sétimo da lista, então, hein? Sétimo vídeo da lista. Punto. Esse era o carro que meu irmão tinha. Sim, ele teve o Punto e o Bravo. O primeiro foi esse. Eu achava esse carro simplesmente maravilhoso. Quando ele trocou pro Bravo, eu entendo que o carro o Bravo é um carro de uma categoria superior, né? Já é um hatch médio, esse é um hatch compacto. O Bravo é mais carro, né? Mas de visual, de beleza, eu era apaixonado por esse carro. Eu achava ele simplesmente lindo. Né? O dele, eu acho que esse aqui tá mais cru, né? O dele tinha um kitzinho, acho, não lembro. Mas acredito que tinha um kit com mais coisas, né? Com mais molduras. Enfim, preciso ver. Mas esse carro é o que eu falei, tem a questão do câmbio, né? Que é o Dual Logic. Tem que tomar cuidado, tem que ter um cuidado aí especial. E não tem uma digeribilidade macia, né? Ele fica dando uns tranquinhos. Então, é melhor ir pela versão manual, né? Eu vou dando essas dicas, mas eu não sou especialista em carro, não, é porque eu consumo muito conteúdo de carro diariamente, né? Eu e meus irmãos, principalmente meu irmão mais novo, a gente é fissurado em carro. Talvez por a gente ser pobre e não ter dinheiro para ter carro, a gente fica olhando os vídeos. Então a gente todo dia está consumindo conteúdo de carro e está aprendendo, né? E isso já faz anos já. Então a gente vai gravando as coisas, vai guardando, mas eu não sou nenhum especialista em carro, não. Só sou amador. Show? Então é isso. É um carro que agrada muito o meu gosto, né? Tem um teto solar, tem um estilo esportivo, né? É um carro que é bom de curva, ele corre bem, né? Se você escolher a versão 1.4 turbo, né? Esse, se eu não me engano, é o T-Jet, tá escrito Black Motion aqui, mas quando eu fui pesquisar, eu pesquisei o T-Jet. O Black Motion foi a inteligência artificial que colocou. Mas enfim, T-Jet e Black Motion tá ali, é igual, né? As versões top de linha, né? Se eu não me engano, o ponto você comprava e aí você poderia escolher nos kits, né? Você escolhia o que vinha nele, né? Ah, eu quero a versão tal e eu quero colocar teto solar ou kit esportivo, tinha tudo isso. Ó, eu me amarro nessa lanterna traseira em cima. Eu acho muito louco. Casa muito com o carro, né? Ele não parece tipo um Celtinha que tomou bomba, né? Começou a ir pra academia, ele é meio gordinho assim, né? Meio enchidinho mano, da hora, velho, da hora. Eu acho bonito esse carro, velho. Ele é meio rebaixadinho e gordinho, mano. Fofura, é uma fofura. Então aí, ó, Fiat Punto é um carro que faz o meu gosto, né? É um carro que eu gosto muito. Ah, mas você só gosta dele porque o seu irmão teve, né? E aí você acostumou, não. Porque meu irmão teve o Bravo e não tá na lista, né? Agora meu irmão, graças a Deus, trocou, né? Meu irmão tem essa condição, aí ele trocou por um Arizo que eu acho muito louco, mas não é o carro que encaixa, né? Porque é gosto, não tem a ver com ser
ser moderno, ser novo, né? Depende de várias coisas. Às vezes você bate o olho, você se encanta. Você entendeu? E é o que que aconteceu na lista desses carros que eu coloquei. Você bateu o olho e já era. Já era a atração. A interna dele bem bonitinha, né? Nesse painel, aonde tem aquele LEDzinho azul, ele tem um relevinho que tem umas coisas escritas. E eu não sei o que que é, mas tem um negócio escrito aí. Deve ser Fiat, 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 sabe? Um monte de Fiat pequenininho, mas enfim, já dá uma diferença, né? É um algo a mais no carro. Que uns detalhes que muitos carros não têm, né? E é uns detalhes que fazem a diferença, né? Um negócio meio exclusivo, né? Mas enfim, o carro para a época, carro muito lindo, né? O último ano dele de fabricação foi 2017, né? Então a gente tem como pontos fortes excelente dirigibilidade, né? Que foi o que eu falei, que é um carro bom de curva, né? A suspensão robusta, né? Deve ser uma suspensão mais firme, só que ao mesmo tempo não deve ser algo desconfortável, né? Estabilidade, interior bem construído, motor Fire e e-torque, conhecidos pela manutenção simples, né? Bom espaço dianteiro. É dianteiro, né? Porque traseiro não tem espaço nenhum. É a mesma coisa do Peugeot. Não tem espaço. Só que eu acho que ainda tem um pouquinho mais de espaço que o Peugeot. O que meu irmão tinha, eu lembro que eu ia atrás e minha cabeça ficava meio encostando assim, sabe? Porque como ele é mais esportivo, ele era meio baixo, né? O teto dele vinha meio que descendo e aí dava aquela sensação de esportividade, porém o espaço perdia. E aí ficava meio desconfortável, assim, com o pescoço, sabe? E o visual bonito, né? Esse é o ponto forte. Lindo, né? Visual, na minha opinião, lindo. Pontos fracos, porta-malas pequeno, né? Isso aí já tava na cara, né? Banco traseiro apertado, consumo mediano no e-torque, acabamento pode apresentar ruído, isso é ruim. Revenda mediana, então para revender esse carro é osso. É bom para quem quer casar com carro, né? Para quem quer comprar pensando em revender, aí já, né? O Bravo já foi, não sei como meu irmão vendeu, rápido. E o projeto já é antigo. E tem outro detalhe que não tem aqui, mas eu vi em alguns vídeos, né? E não foi só um, né? Eu costumo levar como verdade quando eu vejo muito especialista falando a mesma coisa, né? E ele costuma infiltrar água na lanterna traseira e ele dá umas panas elétricas. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas fora isso, cara, é um carro show. Eu acho que como primeiro carro é uma boa, é uma boa, né? Se eu tivesse a oportunidade de ter vendido o Corsa assim que eu peguei o Corsa e ter trocado por esse e fosse algo que não me apertasse, eu faria, eu trocaria o Corsa fácil. Hoje não. Hoje eu só troco o Corsa se for papo de tipo, eu dar o Corsa de entrada e pegar um carro moderno. Para trocar carro antigo para pegar um carro um pouquinho só mais novo, só que porém também antigo, para mim não compensa. Eu prefiro deixar o Corsa em bom estado e andar com ele até eu conseguir comprar um carro legal. Beleza? Então vamos pro próximo. O próximo mexe com o meu coração, hein? Vamos lá pro próximo. Meu Deus do céu. Civic G10, cara. Começou na foto da traseira, mas o ideal é essa. Cara, que carro lindo, velho.
Que carro lindo. É, dos carros que eu mostrei, esse passa a ser a minha opção preferida, tá? Na ordem de que eu compraria, esse seria o primeiro, né? É um carro muito agradável, visualmente falando, né? Depois da versão G9 do Civic, não ficou feio, mas deixou um pouco a desejar, na minha opinião, né? A parte traseira dele, que eles deram uma mudada, eu acho que não casou, não ficou legal, né? Mas o G9 internamente continuou lindo do mesmo jeito. Eu prefiro o G8 e o G10, mas o G9 tá ali, não tá fora não, né? Até porque o G9 ainda tem questões que tem teto solar, né? E isso conta, né? Tem gente que vai comprar o carro e quer um carro com teto solar. O G8 não tem. Mas enfim, voltando ao raciocínio do G10, esse carro aqui foi tapa na cara. Tudo bem que, sei lá, eu acho que a Honda deveria ter continuado ali, sabe? Devia ter pegado a geração 8 e ter continuado nela, mantido aquele visual. Mas enfim, vai saber o que as empresas elas pensam, né? Não sei como é que funciona, né? Talvez eles acharam que tinha caído, vamos dizer assim, no tempo, o visual, e eles queriam um visual mais moderno e foram mudando para adaptar para a atualidade, né? Eu entendo, essa versão do Civic e a G11, realmente, se você olhar o visual, tá um visual mais moderno. Mas eu não é um visual que me agrada. E a Honda também meio que começou a jogar o preço lá em cima, né? Mas enfim, também não vou ficar aqui criticando o preço, essas coisas, porque eu só tô aqui avaliando o visual dos carros. Mas enfim, é um carro sensacional. Para mim é o favorito até agora, né? O favorito da lista. Teria muito. Ó, essa, cara, essa traseira com esse boomerang que é um C, se você reparar é um C, né? Talvez seja C de Civic, não sei. Fica aí a questão, né? Fica aí a dúvida. Cara, é sensacional, velho. O carro é sensacional. Não tem defeito. Visualmente falando, não tem defeito. E aí esse tem a versão Touring, que é turbinada, né? Que eu acho que deve ser até dessa foto. E vem com teto solar, né? As outras não tem teto solar, é só a Touring, que é a versão mais top, né? A versão top de linha do G10. Esse eu peguei o 2017, mas o G10 eu acho que vai até. Eu acho que até 2020. Eu acho, não tenho certeza. Ó, esse tem teto, é o Touring mesmo. Que carro, que carro. Ó, por dentro já. Eles mudaram, né? Já não tem mais aquele painel de dois andares que a geração 8 e a 9 tinha, né? Eles mudaram, não sei por quê, né? Eu acho que tinha que manter aquele daquele jeito, daquele visual, sabe? Talvez
diminuísse um pouquinho o banco, igual a Peugeot, o banco não, o volante, igual a Peugeot fez, diminuir um pouco, né? Deixa essa parte que o volante é aberto para mostrar o painel um pouquinho menor, com esse painel um pouquinho menor, e o painel do segundo andar lá em cima, mostrando o velocímetro, do jeito que era. Imagine esse carro com esse interior, só que com aquele painel. Pode mudar as cores, mudar o jeito que era, mas a estrutura tinha que manter a mesma. Ia ficar perfeito. Assim já tá perfeito. O visual dele é muito bom, é muito bonito. O volante, né? Essa parte do centro, né? Painel central, né? O console central, tudo isso é muito bem feito, é muito bem encaixado, né? Eu não sei se o carro é tudo soft touch, mas parece ser um bom acabamento, né? Não sei se é plástico, não parece ser plástico, né? Parece ser bem acabado e um carro bem confortável, né? Bem confortável e bem agradável, né? Para andar nele. Imagine você pegar uma viagem nesse carro, pegar uma estrada aí de 3, 4 horas. Você chega tranquilo, não deve chegar quebrado, não deve chegar cansado. É carro bom. Beleza? Então é isso. Esse é o G10, meu sonho, né? Amém. Que Deus ajude a concretizar um dia, qualquer que seja o carro, né? É o que o importante também não é nem o carro, é você estar em paz, estar com saúde, tá tá feliz com a vida. É isso que importa. Você entendeu? Você estando com a mente em paz, o resto é resto. Vamos pro próximo então? Ah, não. Tem que falar os pontos fortes, né? Eu não ia falar ponto forte, ponto fraco, ia falar só da análise, né, pessoal minha sobre o carro. Mas eu falei, quer saber? Vou dar um pouquinho mais de conteúdo que é melhor. E aí eu tenho que falar todo o final do carro. Então vamos lá. Civic G10 2017. Ponto forte. Design moderno. Sim, óbvio. Muito bom. Excelente acabamento, com certeza. Motor 2.0 confiável. Show. Motor 1.5 turbo, muito eficiente. Agora eu não sei qual que é o motor do Touring e o do modelo de entrada, mas eu acho que o do 1.5 deve ser do Touring, né? Excelente estabilidade, com certeza. Muito confortável, com certeza. Boa revenda, com certeza. E ótima segurança, com certeza. Vapo, não tem como. Esse carro é top demais. Pontos fracos, seguro caro. É, já é um carro para quem tem um pataquinho a mais, né? Ali, como que eu falo, na casa ali dos 10 contos, né? Porque eu não sei bem quanto que você tem que ganhar para ter um carro desse, mas eu tô jogando dos 10 para cima a maioria dos carros que eu tô falando, né? Eu acho que o Peugeot dá para você ganhar um pouquinho menos, mas ainda assim tem que ter uma grana, né? Porque depende de muita coisa, não é só o carro, né? É o que que você tem de dívida, o que que você já tem financiado, né? Qual que é seu custo normal sem o carro? Quanto que sobra, né? Você tira todo esse custo e quanto que sobra pro carro? Tem que ver tudo isso, né? Quem tem filho, pior ainda. Quem tem família. Então, pontos fracos: seguro caro, peça de acabamento caro, suspensão firme. Versões do Tour existe combustível de boa qualidade e manutenção rigorosa. Então é isso. Abastecer em posto furada tem que tomar cuidado. Tem que pôr combustível bom, né? Colocar aquelas V-Power, né? Podium, essas gasolinas aí. Que eu acho que é injeção direta, né? E injeção direta tem que ter combustível bom. Central multimídia das primeiras unidades recebeu crítica por lentidão. Ixi, então tem problema na central, hein?
tomar cuidado com a central multimídia. Aliás, não tem muito o que fazer, né? Se vier com problema, é só mandar para o conserto, né? Porque não tem o que você fazer, né? Qual que é o cuidado que você vai ter com a central? Cuidado você já tem normalmente, você não vai deixar cair água, né? Vai limpar o carro, não tem muito o que fazer, né? Então é isso, pessoal. Civic G10, é esse o meu ponto de vista sobre. Vamos para o próximo. Pessoal, Chevrolet Vectra GT 2011. Eu adorava esse carro. Eu não podia ver esse carro na rua, velho. Eu ficava doido. Eu ia trabalhar com meu pai e aí eu voltava com ele no golzinho que ele tinha, aqueles golzinho GT. Cara, eu vinha olhando todos os carros que tinha na rua. E sempre eu achava um Vectra GT, um Civic, sempre. E eu ficava fascinado. E esse carro não é. Nossa, você olha assim, não é aquele espetáculo de carro, mas é um carro bonito. Ele é simples, mas é bonito. É um carro que me agrada. Sabe aquela história que eu falei que o Celtinha tomou bomba? É a mesma coisa esse Vectra. Né? Um Corsinha tomou bomba e ficou grandão. Né? Que esse aqui é um hatch médio, né? Já é superior a Celta, a Onix, mas é um carro mais antigo, né? E aí ficou só na vontade mesmo. Provavelmente é um carro que eu não teria. É mais a questão visual. Enfim, é um carro que visualmente me agrada muito. Eu sei que para a maioria a maioria que fizesse essa lista não ia ter esse carro, mas na minha tem. A traseira dele, show de bola. Tá errada essa traseira. Tinha que estar o símbolo da Chevrolet, mas enfim, isso aí deve ser erro da inteligência artificial. A gente sabe que é um Vecta, né? Ou não sei, né? De repente tem esse símbolo aí que vinha nele, mas eu lembro que não era, não. Era o símbolo da Chevrolet mesmo. É... Enfim, a traseira, pra época, era maravilhosa. Zero defeitos assim no estilo dele. Para os carros que eu mostrei, sim, é um carro mais simples. Mas é um carro que eu achava lindo. E não mudou até hoje. Até hoje eu acho ele um carro lindo, sabe? Eu poderia colocar o Vectra Sedan nessa lista aí, mas não. Os 10 que eu coloquei é os 10 que realmente eu achava mais bonito. Quem sabe numa outra lista, né? Porque o Vectra também é carrão, né? O Vectra, o Astra também eu acho um carro muito bonito. Mas nessa lista eu coloquei os que de fato eu prefiro. A interna dele, ó, simplesinha, mas era bonitinha, né? Na época, ó. Essa mescla de preto com laranja e branco, pra mim é show de bola. Show de bola. O fundo, cara, ele tem que ser sempre preto, velho. Não dá pra você colocar um negócio digital com fundo colorido, sabe? Tem que ser preto, tem que ser escuro pra dar visibilidade, principalmente pra nós que é cego, pra quem é cego, né? Ó, tem um TDzinho ali com consumo, tudo, computador de bordo. Cara, o carro era nave. O carro era nave. Carro. Ó, esse Zzinho eu acho que deve ser do Vectra mesmo, ó. E depois eu vou pesquisar, velho. Quem sabe fala aí, porque eu não tô reconhecendo esse símbolo não, de verdade. Né? A gente não é dono da, não sabe tudo não. Então é normal não saber. E aí eu não sei se foi porque essas imagens eu arrumei todas elas e na IA, né? Eu pego no Google e arrumo na IA, no chat GPT.
E aí eu não sei se teve alguma mudança na imagem que eu peguei ou se é isso mesmo. Vamos lá então. Pontos fortes: motor 2.0, muito resistente, estabilidade boa, suspensão confortável, a direção dele é muito precisa, né, parecida com o Peugeot 208. Boa posição de dirigir, excelente desempenho, porta-malas bom para um hatch. Então o porta-malas dele deve ser um pouquinho maior, né, para a categoria. Que hatch normalmente não tem porta-malas legal, mas esse deve ter. Pontos fracos: consumo elevado, bebe com força, né? Então tem que ficar atento aí com isso, porque quem quer carro para economizar já não seria o carro ideal. Acabamento interno envelhece mal, então as peças devem desgastar, né? O banco deve ficar ruim, então tem que ter um cuidado especial aí também. Seguro relativamente caro. Cara, engraçado, né? Uns carros que já é mais antigo, igual o Fiat Punto, o Punto não, o Punto, o Estilo e o Vecta GT tem o, mesmo sendo antigo, tem o seguro mais caro. Interessante, né? Devia ser mais barato conforme ia passando o tempo. Enfim, revenda mediana, peças de acabamentos difíceis de encontrar, projeto antigo comparado aos concorrentes. É um carro já mais antigo, né? Aí não tem como, né? Esse é 2011. É o último ano dele, do Vecta GT. Quem que veio depois do Vecta GT? Enfim, não sei. Só, então vamos lá para o último carro. Esse carro é o carro que eu vou ter um dia. Com certeza. Não tá difícil, mas a gente. Tudo ao seu tempo, né? A gente tem que dar um passo depois do outro. Certo? Qual que é o próximo? O último carro? Civic G8. O carro mais fantástico que já fizeram. Parabéns, Honda. Parabéns. Foi o melhor carro que você já fez. Ponto. Quem discordar é clubista. Simplesmente o carro é espetacular. Por dentro, por fora, revirado, sem estar revirando. Para mim, o melhor de todas as gerações. Para mim, só compete com o G10. Para mim, é o melhor. O G9 é legal, mas na minha opinião, o G8 é mais da hora. O G10 também, mas eu fico com o G8. O G11, legal, mas eu fico com o G8. Ponto. Fanboy do G8. O carro é simplesmente espetacular. A aparência dele me agrada muito, sabe? É um carro que não tem tanta frescura. E isso é que me agrada, sabe? Ele tem os traços dele lá, as linhas dele, o formato dele, e é simples. Ele tem um formato mais esportivo, misturado com executivo, sabe? O carro é lindo. O carro é lindo, não tenho o que falar. Quem não acha que é o carro mais bonito do mundo, sinto muito. É zoeira, cara. Gente, é minha opinião, tá? Não é brincadeira. Não é o carro mais bonito do mundo, não. É da galáxia. Enfim, Civic G8, de todos esses, é a minha primeira opção. Certo? Por que que é difícil ter um Civic G8? Porque se você achar um hoje em perfeito estado, não vai estar tão barato. A média aí, 2011, né? Você pode pegar anos anteriores, mas o ano de 2011, você achar um desse, tá na faixa aí dos 50, 60 mil. Se você achar um bom, em bom estado, né? Em estado mais ou menos aí já acabadinho, você acha mais barato.
Mas inteiro vai nessa faixa, 50, 60 mil. Só que a questão é, esse carro você vai pegar, você vai ter que fazer uma manutenção dele, né? Vai ter que fazer uma preventiva nele assim que você pegar, vai ter que mexer tudo. Olhar como tá a suspensão, olhar como tá tudo. Então ele não vai valer 50 mil, ele vai valer mais, porque você vai gastar mais, né? Você vai ter que dar um talento nele. A parte ruim dele é que não tem teto solar. Você não vai achar modelo com teto solar, né? E também acho que não tem a versão turbo dele, né? Não tem o modelo Touring dele. Eu acho que é 1.8 e e eu acho que a mais alta que tem é 1.8. E dessa lista foi o único carro que assim eu consegui ter o prazer de ter dirigido. Dos outros, eu não dirigi nenhum, né? Infelizmente. O estilo eu já andei, o, o Punto eu já andei nele, o Sonata eu já andei nele, mas dirigi só o Civic. Baita carro. Então esse seria o primeiro da minha lista. Aqui é mais de coração, tá? Não é porque é o melhor carro, ou que é o carro que é isso ou aquilo. É o carro que, falando com o coração, eu compraria. Se fosse pensar, eu quero um carro que gasta menos gasolina, um carro mais moderno, não seria o Civic, né? Teria outras opções mais modernas, né? De modernidade, talvez seria o outro Civic, né? Porque o Civic está em primeiro e em segundo, né? O Civic G10 e o Civic G8 e o Civic G10. Os dois é o primeiro da lista, né? Como eu deixei a lista aleatória, então foi indo da maneira que a pasta das imagens ordenou, mas se fosse fazer por lista, seria o Civic G8, depois o G10, aí eu acho que viria o Sentra, depois viria o Peugeot 208, e aí indefinido. Talvez os dois últimos seria o Vecta GT e o Estilo. Mas não quer dizer que é ruim ou que eu não teria esses carros. É porque tem uma lista e você tem, né, tem que ordenar, não tem como, alguém vai ficar para trás. Mas enfim, Civic, esquece, Vapo, meu sonho. Carro sensacional. Ó, a traseira dele, para mim é perfeita. Igual eu falo, não tem tanta frescura. É um negócio assim meio linear, rápido, sabe? Não tem aquele monte de curva, aquele monte de coisa. E isso me agrada. O G9, eles inventaram lá uma lanterna, aí aonde tem a tampa do porta-malas ficou um quadradinho assim, como se fosse continuação da lanterna, mas não acende. Ficou um negócio esquisito, sabe? Um negócio meio estranho. Mas o G9 ainda é bonito. Ainda eu teria um G9 também, mas não tá nessa lista porque não tá entre os carros que me agradam. E colocar três Civic também ia ser embaçado, né? Ia ser complicado. Mas eu acho que dava para tirar um dessa lista e colocar o G9. Com certeza daria. Mas enfim, dá para manter essa lista tranquilo. De repente eu faço outra, em outra oportunidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha lista, né? Depois fala, deixa aí nos comentários qual que é a lista de vocês, top 10 dos carros que vocês mais gostam, né? E o que eu mais gostar, eu vou criar um conteúdo em cima dele. Então é isso, segue. Quem não me segue aí, por favor, ajuda que o canal tá começando agora, mas eu tenho certeza que vai crescer bastante.
curte, compartilha, ativa o sininho. E é isso. Até a próxima. Valeu!